Hoje, para terminar essa resenha do livro Eu Pele, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a conclusão minha, né, o meu olhar, do que essa leitura pode proporcionar, né? Não é uma leitura simples, é uma leitura bastante densa, que pede uma dedicação e um olhar. E realmente esse livro é um estudo psicanalítico e um estudo sobre as passagens, um estudo sobre as separações, as peles, as estruturas de fronteira que separa níveis de consciência, que separa níveis sensoriais. Então, é a possibilidade mesmo de perceber o impacto que o mundo interno, o mundo externo, e como fazer uma leitura do que significa tudo isso. Nem a nossa consciência dá conta do dia, nem a inconsciência dá conta, nem a consciência noturna ou inconsciente dá conta de tudo que acontece em nós com tanta intensidade variável de acontecimentos que a gente tem e o que nos representa. Então eu quero falar um pouco disso, assim. É um livro que vai falar de fronteiras, a pele como uma fronteira que separa o mundo interno do mundo externo, mas ela ainda tem campos, né, de percepção. A gente não termina exatamente na pele, nós temos ainda um campo. Dependendo de se a gente chega perto demais de alguma coisa, a gente percebe sensorialmente o que está acontecendo. Então, ele destaca em algum momento aqui no livro que na hora que a gente vai dormir, né, o eu pode dormir antes ou o super-eu pode dormir antes. Então, essa passagem do sono é uma pele que separa a realidade diurna da realidade noturna. Na minha tradução, o cansaço nos ajuda nesse trânsito, nos ajuda a não pensar muito nesse trânsito. Mas se a gente dorme, se o eu corporal dorme antes do ego, antes do superego, a gente pode dormir uma parte da noite e logo acordar. Acordar por não conseguir fazer o mergulho em tantas verdades, consciências que os sonhos podem nos trazer. Então eu sempre sugiro, quando tem uma insônia, combine com você, combine com as suas partes separadas por muitas peles, muitos tecidos, combine com você que você está disposto e com coragem de sonhar algo que tire o seu sono, né? Então não sei se eu estou sendo muito clara, mas eu estou dizendo, nós somos todos marcados, né, por tecidos, por peles que separam função de um órgão do outro órgão, função do dia e a função da noite, função da consciência. Então, de dia, a gente tem uma tomada de consciência de tudo que aconteceu de dia. Mas se a gente não for para a noite e não sonhar, nós não completamos o que aquele dia moveu em nós. Então, quando você for analisar um sonho, quando você for analisar o seu próprio sonho, você precisa pensar: o que eu vivi ontem, né? De repente eu sonho com um fluxo, eu sonho com uma dificuldade de continuar, um fluxo, um rio. O que eu vivi ontem? O que aconteceu ontem que eu tive onde que eu parei, que eu não pude compreender totalmente meu dia? Eu preciso de uma ajuda para compreender meu dia, né? Às vezes eu preciso de alguém que tenha uma visão mais natural, mais consciente de algo para me explicar coisas. E a gente vai fazendo toda essa história no meio da noite e aparecendo
e fazendo surgir personagens que simbolizam tomadas de consciência, né? Enfim, é uma leitura que eu sugiro que seja feita como um estudo, né? É um livro de estudar psicanálise, de estudar camadas, de estudar o tecido, de estudar passagem, de estudar, inclusive, as pessoas que atacam, né? A gente tem visto tantas crianças nas escolas cortando a própria pele, né? Como uma tentativa de atravessar algo que eu não estou conseguindo atravessar na vida. E eu começo de compreender, de fazer uma ligação minha com o mundo, né? De fazer um pacto de sangue com as realidades, né? E isso não é necessariamente um traço suicida, mas sim uma tentativa de juntar partes, de perceber mundos. Então tem muita coisa para se estudar, psicanaliticamente falando, né? Acho que não é tão simples compreender, inclusive esse vídeo não é tão simples compreender o que eu estou falando para quem não tem uma intimidade com os textos psicanalíticos, mas para quem quiser se aprofundar em questões psicanalísticas, quem precisa saber trabalhar e misturar e sem se fundir com os seus pacientes, é uma leitura para quem é da psicologia corporal. Eu acho que essa é uma leitura que pode fazer muita diferença para a sua leitura clínica, né? Então é isso. Assim a gente termina e encerra o Eu Pele do Didier Anzir.